Fala galera do FTU, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Isso FTU, nosso podcast de todas as semanas. E o tema de hoje é influências na adolescência. Por que o adolescente se compara tanto? A gente vai falar com a Natália, que está com a gente aqui hoje. Seja bem-vinda, Natália. Obrigada, pastor. Obrigada, dona, pela oportunidade. Prazer ter você aqui com a gente. Você é conselheira onde? Em São Miguel Paulista. Como é que Na a galera Catedral. lá assiste o Pode Isso FTU? Sim, senhor. Pelo menos o seu episódio, não é possível que eles não vão assistir, né? Tem que botar todo mundo para Estão assistir. sintonizados. Então você que é de São Miguel Paulista, cadê a galera de São Miguel Paulista? Espalha o link. Todo mundo que está assistindo a gente, já copia o link aí, dispara nos seus status, coloca nos seus grupos, que o Pode Isso de hoje já começou. Aliás, não é só adolescente que se compara tanto, né, Tia Paty? Bem-vinda. E se você já na adolescência está fazendo isso, significa que você pode levar essa bagagem para o resto da vida. Ficar a vida toda olhando só para a vida dos outros, esquecer de olhar para você mesmo. Não, e hoje nós temos um fator que é determinante para a comparação, né? Você está olhando redes sociais. O que é olhar redes sociais? Olhar a vida dos outros. Aliás, a galera do FTU aqui do Templo preparou um vídeo para você entender o tema de hoje. Essa galera tá fazendo é do descarrego da inveja. Vem sexta-feira, todo mundo com inveja do outro. Mas o fato é que o ser humano tem muito isso de se comparar. Mas parece que na adolescência ele não acha nada bom em si e fica sempre se comparando com os outros, né? É verdade, pastor. Eu lembro muito da minha adolescência, né? Na minha adolescência eu me comparava muito com as pessoas. Então, o que as pessoas tinham, eu queria também ter. E quando eu me afastei da igreja, eu me afastei quando eu tinha... Me afastei entre aspas, né? Fiquei com um pé na igreja e um pé no mundo. E aí eu tinha por volta de 10, 11 anos de idade. Então eu queria aproveitar o mundo da melhor forma possível, né? E foi onde eu me entreguei para o mundo. Fiz a terra o que diabo duvida, como dizem por aí, né? É, mas isso aí é um fator da própria adolescência, né? Ele está se autoafirmando, ele está procurando um modelo de comportamento, ele começa a se deixar influenciar muito. Por exemplo, você do nada não saiu da igreja, o que te influenciou? Foram amizades? O que te fez, de repente, começar a não dar valor ao que você tinha para olhar para o que você não tinha? Antes de ir para Itaquaquecetuba, que era a cidade onde eu estava morando, eu morava em Bertioga. E aí eu apanhava muito na escola. Ah, disse ninguém tem inveja do outro, né? Ninguém tem inveja da surra que o outro tomava. Ninguém falou, que surra Ninguém grande, eu quer. queria tomar uma dessa. Isso aí ninguém inveja. Não, senhor. E aí eu lembro que eu apanhava muito. Então, quando eu mudei de cidade, eu falei assim, é uma oportunidade. Agora eu vou ser aquela menina que bate em todo mundo. Então, eu quis fazer com as pessoas e comecei a ser agressiva igual aquela menina era comigo. Então, eu falei, agora quem vai bater sou eu. Eu falei, não vou apanhar mais não. Então, eu arrumava briga por tudo quanto era motivo. Às vezes as pessoas olhavam pra mim, porque eu via que aquela menina também batia nas outras pessoas. Eu falei, não, agora eu também vou fazer, não vou apanhar mais não. E aí eu comecei a me deixar influenciar. Da mesma forma foi quando eu comecei a escutar músicas do mundo e me aprofundar ainda mais no mundo. É o que a gente fala, né? Você só faz o que você sabe, você só dá o que você tem.
E quantos não são os adolescentes que são valentões na escola, na vizinhança, e eles só batem porque cresceram apanhando. Você tem um amigo assim, não tem? Um valentão, faz bullying com todo mundo, gosta de tirar onda com a cara de todo mundo. Às vezes ele tá zoando todo mundo para ele se sentir importante, para ele achar que ele é superior aos outros. Então, a influência primeiro dela já era o que ela sofreu lá atrás, a bagagem que ela trazia do sofrimento de ter apanhado tanto. A gente vê as decisões, é o que nós falamos já com o FTU aqui, as decisões sempre para o que é mal, porque agora você também teria a opção de dizer, bom, agora eu já mudei de cidade, recomeço, acabou, não quero mais saber de confusão. Mas não, você foi fazer exatamente o que você sofreu. Sim, senhora, e aí foi pior, né? Porque eu bati nas pessoas independente do motivo, independente do porquê, e a cada vez eu me influenciava ainda mais com isso, né? Eu lembro que um dia a menina olhou pra mim dentro da igreja, eu bati nela dentro da igreja, no estacionamento da igreja. Então, assim, e fui me deixando influenciar. Lembro também que tinha uma jovem da igreja, e ela também era um pouco mais valentona, eu falei, não, falei, vou encarar ela. Então, tudo que eu via as pessoas fazendo, eu queria fazer também. Assim como, por exemplo, eu escutava muito música do mundo, eu nem gostava mesmo, eu só queria ouvir a música do mundo, tanto funk quanto rock, porque as pessoas ouviam, tanto que ia de um extremo para outro, sem nenhuma lógica, né? Então, tudo que eu via as pessoas fazendo, eu fazia também. Via as meninas usando shortinho, eu queria usar também. E Então, dentro de casa, com mãe, pai, como é que era o seu entorno? eu fingia, né? Essa era a verdade, eu fingia. Então, eu até mentia pra minha mãe falando que eu tava indo pra igreja e eu não tava indo. Eu tava indo sair com os amigos pra mostrar que eu era legal, que eu era igual às outras meninas da escola, que era popular, que era conhecida, que queria mostrar que eu tinha um poder de influência. E na verdade, não, eu tava sendo influenciada por todo mundo e de tudo quanto era forma. Agora, isso é um erro do adolescente, né? Parece que legal é quem não é da igreja. Desde quando quem tá na igreja tem que ser chato, tem que ser careta, tem que ser bobão? Você estava na igreja, mas você olhava para fora da igreja, né? Você não olhava os bons exemplos. Porque com certeza você também tinha bons exemplos. Você achava que era o quê? Bobo? Aquela menina que era mais comportada é que era boba, você que era esperta? Qual era a sua mentalidade? Eu achava que era muito desnecessário, porque eu já estava na igreja há tanto tempo, então já via a fé dos meus pais. Se eu precisasse de alguma coisa, meus pais intercediam por mim, então não tinha uma necessidade de eu buscar, né, na minha cabeça. Eu não tinha a necessidade de eu ter a minha própria fé, eu buscar por mim, eu me entregar. Eu não via dessa forma. Eu via que meus pais buscavam por mim desde pequeno, então que continuasse assim. E eles eram boas referências para você. Sim, eles eram boas referências. A mudança de vida dos meus pais foi totalmente assim, depois que eles começaram a vir para a igreja, foi uma mudança drástica. Então, e mesmo assim, eu olhava para o meu pai, mentia para eles, falava, mãe, tô na igreja. Eu lembro que teve um dia que eu falei para minha mãe que eu estava na igreja, só que a reunião ia mais ou menos até às 6 horas, e era 8 horas e eu não tinha chego ainda. E aí eu lembro que ela ficou na porta da igreja me esperando, porque eu já tinha o costume de falar que eu estava na igreja. Quando estava perto do horário de acabar a reunião, eu voltava para a igreja para fingir que eu estava lá. E aí minha mãe e meu pai iam me buscar, então eu já estava acostumada com isso. Só que nesse dia atrasou. Esse dia a casa caiu. Sim, senhor. Ah, muito. Qual o nome de sua mãe? Margarida. Ê, dona Margarida, parabéns. Olha, eu queria ser a senhora nesse dia para ver a cara de pau da Natália, para ver a casa caindo. Porque uma das coisas que o adolescente tem que entender é que a mentira abre a porta da destruição. A mentira abre a porta para o mal entrar. Até porque o pai da mentira é o diabo. Agora, você mentia para sua mãe, você mentia para sua família. E isso refletia, obviamente, nas consequências que você ia colhendo, né? Porque quem mente não tem paz. Você vivia atormentada se a sua mãe descobrisse as suas tretas. Sim, senhor. Era o tempo todo um medo dela descobrir, e um dia ela descobriu, né? Porque tudo que eu tinha era tudo pelo celular. E aí, nenhum dia, por uma causa, eu deixei o celular desbloqueado. E minha mãe chegou do serviço tardíssimo, ela foi olhar meu celular, descobriu tudo. Então, Descobriu o quê? relacionamentos que eu tinha, amizades, as pessoas com quem eu saía. Então, eu tinha vários relacionamentos, porque eu também via as meninas ficando com vários meninos, e eu falei, também quero ficar para mostrar que eu também posso. Também posso estragar minha vida Também logo posso cedo. estragar minha vida. Você começou a namorar com quantos anos? 11 anos. Que isso? Sim, senhor. O Rogenilson tinha quantos anos? Ele tinha 12. 12. Sim, senhor. Olha, imagina o papo cabeça. Que tipo de diálogo que uma menina de 11 com um cara de 12 assim consegue manter?
Nenhum, pastor. É só pegação. Era só pegação. Só pegação, Somente né? pegação. Só pegação. E isso você achava que você estava bombando. Parecia que você era a menina mais superior, porque o adolescente ele pensa o seguinte: fazer coisa errada é o sinal que eu já sou grande, que eu já tenho personalidade, que eu já sou independente. O sinal que você tem personalidade é que você escolhe o que é certo, não é o que você faz besteira. Só que quanto mais besteira, parece que é mais aí respeitado, né? Tem mais status entre os demais. E aí parte para esse lado até do perigo, do risco, de colocar a própria vida em risco para querer mais disso, né? Porque as meninas com certeza aplaudiam o seu péssimo comportamento. Com toda certeza. E falando em ameaça, né? Eu lembro que, como eu brigava muito, né? Eu lembro que uma vez eu me meti numa briga muito grande, muito maior do que eu podia suportar. E aí eu fui ameaçada de morte. Eu lembro que era em média de 10 a 15 meninas que veio com arma branca para me bater Deus. por conta da briga que eu tinha me metido. Então, Não, e a gente já viu isso em várias vezes, né? A gente vai nas escolas, eu nunca vi briga de menino. Mas briga de menina, ó. Por quê? Porque elas estão com os nervos à flor da pele. Então você caçava encrencas, não lembrava que o seu telhado é de vidro e a galera veio pra cima. E aí meu telhado quase quebrou. Imagina. Porque a minha mãe precisou, inclusive, abrir um boletim de ocorrência na delegacia para que, no caso, eu tivesse essa medida protetiva contra elas, porque eu fiquei sem ir para a escola durante mais ou menos 1 mês, 2 meses, porque se eu fosse, eu tinha o risco de morrer lá. Então, eu me meti em tudo quanto era coisa só para mostrar. Então, foi onde eu cheguei querendo ser superior, e, na verdade, eu estava literalmente no fundo do poço. E quanto mais eu queria mostrar que eu era alguma coisa, menos eu estava sendo. Porque o meu interior, ele já estava acabado, estava destruído. Tava cheia de ferida interna, né? Mágoa, rancor, ódio por todo mundo. Tava muito machucada devido a tantos relacionamentos que eu tinha. E Então, com a sua foi uma mãe, você tragédia. também foi se distanciando? Sim, senhor. A cada vez que eu ia indo mais pro mundo, eu me distanciava mais dos meus pais. E meus pais que são grandes referências, eles acabaram deixando de ser para mim porque eu via referência no mundo. Via as influências do mundo e eu queria fazer. E aí eu fui me distanciando dos meus pais. Aí eles que eram chatos. Sim, senhor. Para mim, eles eram cafonas, porque Cafona, brega, chato. que sabia de nada. Uhum. Não sabia aproveitar o mundo. Só servia para pagar as contas de casa, Sim, senhor. comprar as coisas que você Levar na precisava, delegacia. levar Levar na você na delegacia. Só servia para bancar você. Sim, senhor. É isso que o adolescente não observa, né? Ele olha o pai e a mãe como se fosse um caixa eletrônico, só serve para isso. Não, minha mãe não sabe de nada, eu que sei. Ah, então você que tem 13 anos sabe mais que a sua mãe que tem uma vida já de muitos anos. Então o adolescente ele é muito influenciável. Por que ele é muito influenciável? Porque ele ainda está em fase de formação. Sabe? A capacidade cognitiva, a capacidade de formação da inteligência humana, vamos dizer, do sistema neurológico, está em formação. Você, adolescente, ainda está em formação. Então você se deixa levar muito fácil. Por quê? Porque o adolescente não observa as consequências. Exatamente, ele não tem ainda essa capacidade de dizer, se eu fizer isso agora, aqui, com 10, 11 anos, eu vou sofrer essa consequência. Você não consegue fazer isso aí, não estou te chamando de burro não, isso é natural, eu também passei por isso. Mas, se você está escutando isso agora, é exatamente o que você necessita, parar e pensar antes de fazer besteira, que é o que você não fez. Sim, senhora. E não foi por falta de alerta, né? Eu lembro que a obreira do FTU, a obreira de Lene, que agora tá lá em Rosalém, em Campinas, ela cuidava de mim e ela falava, Natália, você tem que mudar. Natália, para de ser cabeça dura, para de ficar batendo a cabeça. Olha quanto tempo você tá na igreja, você tá desde que você nasceu, então você tem que mudar. Até quando você permaneceu, olha seus pais, olha o que eles tiveram que passar. Você quer ter a vida deles? E pra mim, ela continuava sendo chata. Então, todo mundo era chato, só eu era legal porque eu tava fazendo as coisas do mundo. Então, eu me achava a legal, eu me achava a top, né? Como dizem por aí. Então, mas a top só era top quando estava na frente dos outros. Porque quando estava sozinha, como é que essa top se sentia? Eu não dormia bem à noite, eu via vultos, eu ouvia vozes. Então, às vezes eu olhava, parecia que tinha alguém me chamando, quando eu olhava não era ninguém. Eu vivia assustada, vivia com medo, não conseguia dormir. Principalmente depois da ameaça de morte. Aí é que piorou mesmo, porque eu dormia mal. Então, eu acordava no meio da noite assustada, pensando que alguém estava fazendo alguma coisa comigo. Isso aí se chama a dona consequência.
É o que a gente falou no nosso encontro desse final de semana. A escolha é sua, mas a consequência você não escolhe, ela vai vir. Então ela escolheu fazer o errado. Então veio a consequência, vem o medo, vem a crise de ansiedade, vem a insônia, vem o tormento espiritual. Até porque a desobediência abre a porta para o diabo. Então você não tem paz na desobediência. Você quer vencer tudo isso, você quer superar tudo isso, daqui a pouquinho a gente vai ver como que a Natália superou. Nós vamos agora ao nosso quadro, o Conselheiro Responde, vamos à primeira pergunta e a gente já volta na sequência. Giovana, pode fazer trend pro TikTok? Pode isso para salvar o Tia Paty? O que você acha, Giovaninha? Primeiro que você não tinha nem ter conta no TikTok, porque é uma rede social que países sérios combatem. Estados Unidos, por exemplo, trabalhou, fez de tudo para proibir. Fora que você tem muitas outras ocupações mais importantes que está querendo fazer trend para o TikTok. Então, é importante você ter prioridades. Mais uma vez, vem aí hoje a necessidade da aprovação, né? As pessoas querem fazer trends para ganhar curtidas, para ganhar seguidores. Mas trends que muitas vezes não produz nada. Eu nunca vi uma trend de TikTok a galera dizendo hoje vamos fazer uma faxina geral na escola. Eu nunca vi. Eu nunca vi virar trend a galera dizer, olha, hoje a gente vai limpar o rio aqui do bairro que tem sofá, tem geladeira, tem sujeira. Vão salvar as capivaras do Tietê. Eu nunca vi. Isso não vira trend. Por quê? Porque nós vivemos, Giovana, a cultura do vazio. Então o que eu te aconselho? Você quer fazer um vídeo? Vai para suas redes sociais e fala, por exemplo, de superação. Como você faz para se dar bem na escola, como você se relaciona com a sua mãe. Dá um conselho para o adolescente. Imagina se todos os adolescentes do FTU usassem suas redes sociais, em vez de fazer dancinha do TikTok, ficar lá rebolando na frente da câmera, fazendo dancinha de imitação, você chegasse para o adolescente e dissesse, sabia que você pode superar a ansiedade? Sabia que você não está sozinho? Sabia que tem alguém que se importa com você? Então, os adolescentes do FTU poderiam usar suas redes sociais de uma maneira muito melhor, de uma maneira que ele não vai ganhar seguidores para ele, mas com certeza ele vai levar seguidores para Jesus. Isso sim não vira trend. Por que não vira trend? Porque a gente anda na contramão do mundo. O mundo não aplaude o que é certo, o mundo aplaude o que é errado, né? Com toda certeza. Hoje a gente vê tantos vídeos atrativos, né, pastor, que os adolescentes podem fazer, como por exemplo, que a gente tinha visto no começo do Pode Isso, né? Uhum. Então a gente viu tantos vídeos e os adolescentes, eles podem fazer isso. E às vezes eles querem se influenciar, deixar se influenciado por tantas trends por aí. Com certeza, se eu postasse as 15 meninas querendo te dar uma surra, ia bombar. Com tudo. Olha, com certeza. Eu vi assim as meninas vindo, olha lá vem elas. Lá vem elas. Aqui tá a que vai tomar a surra. Aí eu fazia isso aqui, pronto. Bombou. Todo mundo da escola comentou, todo mundo curtiu. Mas quem ia apanhar ia ser ela. E aí, se ela morresse? Aí você que faz esses vídeos idiotas, você que faz esses vídeos que só destrói a sua moral, aí depois reclama que a galera não te respeita. Reclama que a galera não te valoriza. Se você não se valoriza, como você vai encontrar o respeito nas pessoas? Peraí, tem o outro lado que é o que mais me irrita, posso falar aqui? Que mata a personalidade, a individualidade, mata a criatividade do adolescente. Porque o que é trend, afinal das contas? É só uma cópia. É só uma cópia, uma mera cópia. É isso que você quer ser na sua vida? É, fotocópia. Você quer ser mais do mesmo. Vamos à próxima pergunta. Fala galera do FTU, eu sou o Pedro, aqui do Tempo de Salomão, e eu tenho uma pergunta. Na escola, a maioria dos meus amigos seguem na modinha. Como lidar com isso, pastor Valber e tia Paty? Tem modinha que todo mundo faz, é modinha, né? A gente esse dia tava num lugar e a galera da escola tudo de chinela e meia. Olha que coisa linda. Meu Deus, olha, é maravilhoso, chinela havaiana e meia. Nossa, até gostei, porque Cês- não dói o pé, né? Mas a meia deve ficar podre. É. A meia fica Chulé. podre. Mas é modinha.
Só fazem isso porque tá todo mundo fazendo. Às vezes o cara que começou a moda, ele fez isso porque não tinha tênis, Eu coitado. tava com a unha encravada. Tava com a unha É verdade, tava escondendo. É verdade, pode ser. Mas como um fez e ele encontrou os seguidores, de repente tá lá todo mundo usando a sandália com meia, achando que tá na moda, e o pobre coitado lá tava escondendo a unha encravada. Ou então não tinha tênis, ou o tênis estava molhado. É, né? sabe como que chama isso, ô Pedrinho? Não é filho do Pedro, não. Pedro Júnior. Comportamento de manada. É o que a gente chama comportamento de manada, é isso. Quer dizer, você só tá seguindo os outros, tá indo pro matador, não tá nem vendo. Mas é o que eu tô dizendo, a modinha passa. Às vezes é uma moda, você tem que ter personalidade, adolescente, e entender o seguinte, isso aí, eu faria isso aí de verdade? Eu seria assim, não? Eu queria ser assim? Eu vou ter orgulho de ser assim, né? Porque o adolescente, ele quer ter estilo, ele quer ser elogiado. Então, a modinha, você tem que avaliar o seguinte, essa modinha vai me melhorar ou vai me piorar? Essa modinha vai fazer meus pais me elogiarem ou vai fazer minha mãe me criticar, meu pai dar uma bronca em mim? Agora, se você tem o senso da palavra de Deus, então você avalia com outro nível. O que eu estou fazendo, Jesus faria? Agrada a Jesus? O que eu estou fazendo é a vontade de Deus? Então tem moda, tudo é moda. Às vezes a moda é pôr o boné para trás, às vezes a moda é pôr o boné para frente. Até aí tudo bem. Agora, quando a modinha é você fazer coisa errada porque tá todo mundo fazendo, aí a Paty já deu o nome, é o quê? Comportamento de manada. Lá em Goiás chama burrice. Não sei, Boiada, eu não sei, boiada. eu não Comportamento sei, de boiada. eu não sei lá em Minas Gerais. Eu tenho aqui uns conselheiros que vieram nos visitar lá de Governador Valadares, eu não sei. Não é governador. Juiz de Fora, desculpa, Juiz de Fora. Lá é chamado de quê? Burrice também? Aí, tô falando. Então você tem que pensar o seguinte, errar uma vez é humano, 2 vezes é burro mesmo. Porque você tá vendo o outro fazer o errado e vai lá e faz também. Então, usa a inteligência. Tem moda que não tem problema. Às vezes tá na moda, por exemplo, todo mundo usar a camisa laranja do FTU, a nova camisa do FTU. Legal, vou usar também, tá na moda. Tá na moda, legal. Né? Isso aí não tem problema nenhum. Agora, você tem que ter cuidado com comportamentos que podem te prejudicar. É o que a gente falou, esses dias a gente foi no supermercado e tal, todo mundo com os cílios gigantes, assim, né? Eu até falei pro Valber, isso aí deve ser um congresso de cílios. E era. E era. Achei que era a feira da vassoura, mas era congresso de cílios. Quer dizer, olha só, por que que eu tenho que estar com aquela aranha no meu olho? Por quê? Não vou colocar. Isso é ser legal, isso é ser diferente. Isso que é bacana, você não tá igual todo mundo. É isso que vai chamar atenção, porque todo mundo não chama atenção. Mas sabe, é isso que as pessoas estão perdendo. É a individualidade. Né? Porque cada um de nós temos uma personalidade, temos uma individualidade. E hoje as pessoas estão querendo ficar muito parecidas. Então é todo mundo muito a mesma coisa, né? É a harmonização facial, preenchimento labial, é o design de sobrancelha, é os cílios. Então, de repente você olha para a menina, ela é mais uma caricatura, ela tá tão produzida que você não consegue mais enxergar até a beleza natural da pessoa. Você chegou a fazer isso também? Cheguei a me transformar, né, de todas as formas. Eu até cheguei, eu lembro que uma amiga minha, ela sabia que eu sofria muito com questão de corpo, que eu queria muito ficar magra, muito. E eu já era, então, só que eu queria ficar magra com todo custo. E a amiga minha, pra me alertar, ela falou assim, Nath, teve uma mulher que ela morreu porque ela bebeu detergente. Então, toma cuidado com as besteiras que você faz, com essas dietas malucas. E eu esqueci todo o resto que ela me falou, eu só pensei, beber detergente emagrece, eu vou beber. Que isso. E eu comecei a beber detergente. No mínimo ia lavar seu interior, né? Mas não emagrecer. Não do jeito certo. Não, do jeito certo. E eu bebia, todo dia, meio copinho de detergente pra tentar emagrecer. Como é que chama isso lá em Juiz de Fora, galera? Burrice. Burrice, meu Deus. Olha só, quer dizer, você não pensava, você não usava a sua inteligência. Muito me admira alguém que cresceu na igreja, que tinha pai e mãe, que tinha uma conselheira. Muito me admira,
Mas sabe o que que é isso? O adolescente, primeiro, não nasceu de Deus. Por isso que é uma Maria, vai com as outras. E segundo, ele não dá valor ao que tem. Olha só, ela não dava valor em quem ela era. Ela não sabia o seu próprio valor. Então você que vive se comparando, você que vive olhando para a vida dos outros, se influenciando, é a moda. Seu jeito de vestir mudou também por causa do seu comportamento? Senhor, eu não gostava de usar roupa curta, mas eu comecei a usar muito shortinhos curtos. Eu lembro que meu irmão pegou, uma vez ele olhou pra mim e falou assim, Natália, vai colocar uma roupa, porque isso daí é peça íntima, isso daí não é um short. Né, de tão curto que era. Então ele falava muito isso pra mim. E aí você achava que pôr roupa curta demais era o quê? Mostrava, sou porque poderosa. Para as outras meninas, como elas mostravam sensualidade, eu olhei e falei, não, eu também tenho que mostrar que eu também sou sensual. E aí eu usava roupa curta, e que tipo decotada. de homem uma menina que se veste assim, ela vai atrair? Somente homem do mundo, na verdade. E muitos, infelizmente, adultos, né? Que só querem o corpo. Que só querem o corpo. Então, tanto adulto, quanto adolescente, quanto jovem, o único interesse deles é o corpo e, claro, consequentemente, uma relação amorosa, uma relação sexual, né? Usar e depois Usar deixar, e jogar né? fora. E isso te provocou sofrer essas rejeições? Sim, senhor. Ser usada e depois descartada? Sim, senhor. Infelizmente, cheguei a isso. Infelizmente, de ser usada e literalmente ser descartada como se fosse um copo que usou, tá todo sujo, deixa eu jogar fora. Essa foi a consequência que gerou pra mim. Então, eu sofri muito com isso, fiquei muito machucada, porque, infelizmente, eram situações que eu não esperava acontecer comigo, e quando menos esperei, eu já estava enfiada no meio de uma situação dessas. Pois é, olha só, quantas coisas. E aí a gente fica pensando, né? Uma decisão errada abriu a porta para toda essa enxurrada de lixo. Então você, adolescente, pensa bem. Nós trazemos os casos aqui de outros para você olhar para a vida deles e pensar, eu não vou fazer isso. E o pior é que tem adolescente que diz assim, não, comigo vai ser diferente. Isso aí foi com ela. Não, mas eu tomo as precauções. Eu já vi menina falando isso. Não, mas eu não vou ficar grávida não, eu tomo anticoncepcional. Só que ela se entrega para os meninos sem saber a consequência também afetiva. Isso aí não tem remédio que cure, não. Não é você ir lá no postinho de saúde e falar assim, me dá aí o remédio para tirar a sensação que eu tô sendo um lixo usada. Não existe remédio. Pílula para isso, porque não. Tem a consequência afetiva. Cada menino que você ficou, que você deixou ele tocar seu corpo, deixou ele fazer o que quis, depois te deixou. Aí você só ia se diminuindo dali para frente. Sim, senhor. E eu lembro que eu me batizava, não batizava não, né? Tomava banho de água, porque eu me sentia tão suja que eu falava assim, não, eu vou me batizar para eu ficar limpa. Só que eu não me batizava de verdade, eu só tava fazendo aquilo ali para eu tentar me limpar. E não era o que acontecia, então eu voltava e tentava fazer tudo de novo, e dentro de mim era um vazio muito grande. Quantas vezes você se batizou sem ser 5. batismo? 5 vezes, Sim, senhor. Olha só. 5 vezes que se batizou, mas não mudou. Por quê? Porque batismo nas águas não é para você lavar a sua má consciência. Batismo nas águas não é para você, vamos dizer assim, zerar suas contas com Deus. Batismo nas águas é para você começar uma nova vida. E simbolicamente, nas águas, você sepulta a velha criatura, a velha vida, e dali para frente você vai fazer diferente. Então é importante, adolescente, você entender o porquê do batismo nas águas. Nesse final de semana nós vamos ter uma jornada com Jesus. Aliás, o mês de setembro, anota aí na sua agenda, nós teremos a jornada com Jesus. Você imagina a gente sentar e bater um papo com Jesus? Seria muito prazeroso, né? A gente está aguardando, a realidade é esse dia. A gente vai poder sentar e conversar com Jesus face a face. Pois Eu mas tô nós... vacila, hein? Mas nós também. temos a palavra dele, que é ele falando conosco, né? Porque quando a gente pega a Bíblia, quando a gente vai lá, por exemplo, a gente vai estudar esse final de semana, a gente vai começar esse final de semana, Mateus capítulo 5. Nós vamos começar o Sermão da Montanha. O que Jesus fez? Está lá assim, ó. E Jesus, vendo a multidão, voltou a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então aqui, Jesus começou a ensinar.
todo o capítulo 5, 6, 7 foi a maior pregação de Jesus. O que nós vamos fazer no FTU nesse mês de setembro? Nós teremos uma jornada com Jesus. Nós vamos sentar para ouvir Jesus. Porque quando ele fala aqui, bem-aventurados humildes de espírito, ou pobres de espírito, ele não está falando de uma pobreza física. Ele está falando de uma pobreza de a pessoa se considerar, diante de Deus, inferior a Deus, e ela vai ouvir a Deus. Ela se considera pecadora, ela se considera indigna diante de Deus. Não se vê autossuficiente. Não se vê autossuficiente. Ela não se vê capaz de viver sem Deus, né? Ela não se vê capaz de viver sem Deus. Quem já se perdeu na feira sabe, entra um desespero. Já se perdeu na feira? Já me perdi no mercado. No mercado? É desesperador. Carrefour ou mercadinho de bairro? Mercadinho, tanto de bairro quanto grande. Meu Deus do céu. É igual a minha mulher. A gente vai na loja de conveniência, quando olha, ela já sumiu. Aí eu tenho que sair procurando ela. É o dom de mulher sumir no mercado. É o dom. Mas vamos para outro lado. É horrível quando a gente se sente perdido. Sim, senhor. Né? É horrível. Primeira pergunta. De desespero. Primeira Sua mãe já te abandonou alguma vez? A minha mãe já... eu me perdi no mercado. Eu não sei se ela vai se lembrar disso, inclusive mãe. Dona Ai, Margarida. Dona Margarida, tem mágoa da senhora até hoje. E aí eu me perdi no mercado, fiquei desesperada. Eu falei, meu Deus, cadê minha mãe? Cadê minha mãe? E eu lembro que eu cheguei no segurança pra pedir, né? Pra falar... Pra perguntar pra minha mãe, e ela tava vindo atrás de mim, toda tranquila, como se nada tivesse acontecido. E eu toda desesperada, como se fosse décadas que eu tava sem ela. Mas por que você estava desesperada? Porque veio aquela pergunta, primeiro, quem vai fazer comida pra mim? Porque adolescente só olha a mãe e pensa na comida na O hora. marido também é assim. Não, nem tanto. Nem tanto. Mulher vê o marido só pede pra tirar o lixo. É assim, cada um tem uma visão de cada um. Mas o fato é, vem o desespero porque você pensa, quem que vai cuidar de mim? O Senhor. Né? Agora imagina quando a pessoa expressa isso para Deus, mas você não tinha essa dependência de Deus. Não, Senhor. Você não tinha medo de ir lá para o mundo, fazer as coisas erradas, você não pensava, fazendo isso eu estou me afastando de Deus. Não tinha essa consciência, né? Como o Senhor falou, a burrice. Literalmente. Então, hoje eu vejo quanto o diabo ele me cegou, porque no momento eu tava, como minha mãe diz, né? Que o pessoal de Alagoas fala, eu tava abafando. Pra mim, eu tava abafando, tava sensacional. E eu não tinha consciência do quanto eu tava sendo usada pelo diabo, de quantas coisas eu tava fazendo, que tava me levando muito pro mundo. Toda essa vida de erro, desculpa, toda essa vida de erro durou quanto tempo? Foi dos meus 10 para 11 anos até de 15 para 16 anos. Meu Deus, 5 anos de vida. Mas você torta. tinha consciência que tudo isso que você estava passando era espiritual, Sim, porque você senhora. cresceu na igreja. E você não falava, não pedia ajuda. Eu lembro que eu já cheguei a pedir ajuda várias vezes pra obreira, às vezes eu ligava pra ela de madrugada pra pedir ajuda, porque principalmente quando eu não conseguia dormir, então eu ligava pra ela pra pedir ajuda. E aí eu lembro que teve uma vez, que foi a última vez que ela falou assim, Nath, eu não posso mais te ajudar. Não tem mais o que eu possa fazer por você. Eu já oro por você, eu já jejuo por você. E o querer tem que vir de você. A atitude de mudar tem que vir de você. Porque se não vir de você, vai vir de quem? Ela, eu não posso. Ela, se eu pudesse, eu abria a sua cabeça, tirava tudo que você estava fazendo de errado e colocava o Espírito Santo aí dentro. Ela, mas eu não posso fazer isso. Então tem que você escolher, você tem que mudar. É porque o nosso trabalho não é fazer a pessoa depender da gente. O nosso trabalho é levar a pessoa a depender de Deus. Ele é o que é o nosso pastor. O meu trabalho não é escolher por você, é ensinar você a pensar. Para você fazer o que é certo, fazer o que Jesus pede. Nós vamos já daqui a pouquinho concluir a história dela, tem a pergunta do Israel. Vamos à próxima. Olá, pastor Valber, olá, tia Pati, tudo bem? Eu me chamo Israel, tenho 15 anos de idade e hoje a minha pergunta é: se as redes sociais influenciam os adolescentes na maneira de se vestirem ou se isso influencia para padronizar uma tendência de modelo que eles devem seguir? Essa é a minha pergunta. Olha, Israel, você já perguntou e respondeu. É para padronizar mesmo. As marcas pagam os influencers. Olha o nome, influencers. Então, eles são pagos para serem influenciadores. Então, ele vai querer te convencer a usar o que ele usa, ele vai querer te convencer a vestir o que ele veste, ele vai querer mostrar que o que você tem não presta, o que presta é o que ele tem, né? Então, é tudo um comércio, existe toda uma indústria por detrás da moda, existe toda uma indústria.
o ano passado era legal, não, agora é super brega, não, isso aí é horrível. A pessoa nem terminou de pagar o carnê lá da Riachuelo, já trocou a moda. Já trocou a moda, e aí, como é que eu vou fazer? Então, tem que ter personalidade, né? O adolescente, ele tem que ter personalidade. Se tá na moda agora o laranja, eu curto laranja? Nem tanto. Não, eu gosto. É cor do FTU, então eu gosto. Mas tá agora de moda só o preto, andar só de preto. Poxa, mas eu não gosto de andar só de preto. Eu gosto de andar de preto e laranja. Então eu não vou aderir à moda de vestir só de preto. Então, às vezes, você quer parecer os outros e você acha que é a sua escolha, na verdade, você só está copiando o que todo mundo está fazendo. Eu vejo muito isso também como um experimento social, sabe? Quando você escutava lá o funk, você se comportava da maneira, daquelas músicas que você escutava. Entra na cabeça, não vem falar que não entra, porque entra. Palavrão, a deturpação, toda a sensualização, a figura da mulher como se fosse lixo, né? Para não falar outra coisa. E você acaba se comportando dessa forma. Então, isso é interessante para as pessoas. Logo, logo a pessoa vai lá e começa a fumar, né? Ou usar droga. Hoje é o pod, hoje não fuma, hoje usa o pod. Daqui a pouco você está lá no baile funk, daqui a pouco você está lá vendendo droga. É isso que acontece. Então, esse experimento social começa por aí, por essas influências. São pequenas concessões que vão levar o adolescente a abrir portas para grandes problemas. Você tem que ter cuidado com essas pequenas concessões, com o que você vai permitindo que vai entrando na sua vida. É pouco a pouco, pouco a pouco. E nem sempre é de maneira gritante. É escondido, quando ninguém está vendo, longe dos pais, é lá na escola. Mas isso vai abrindo uma porta enorme de destruição. Quando é que você reconheceu que precisava de mudança? Quando eu cheguei no fundo do fosso. Porque eu já estava muito machucada por conta dos relacionamentos, já não tinha mais tanto amigo, porque eu queria amigos para poder contar, queria pessoas para poder falar e eu já não tinha mais. Minha mãe já tinha descoberto tudo que eu tinha feito, então eu fiquei com a cara no chão, porque para mim, eu vi a cara de decepção da minha mãe, então para uma pessoa que me criou na igreja, praticamente eu nasci, então eu vi a cara de decepção dela e aquilo me frustrou muito. E aí a pessoa que eu gostava também, ela me abandonou, e eu me senti um lixo, literalmente, me senti assim, a pior pessoa que pudesse existir. E aí eu cheguei para conversar com a Bruna e ela falou assim, Nath, como eu te falei, a escolha é sua, então você sabe o que você tem que fazer. E tava na época de Fogueira Santa, então eu peguei a única coisa que eu tinha, que era meu celular, vendi ele, coloquei no altar, com tudo, com contato, com foto, com tudo quanto era coisa, com todos os podres estava ali, né? Todo o seu mau comportamento, Tudo. Você decidiu, não foi o valor do celular, mas Não, o que o celular trazia de ruim para sua vida. Foi tudo, é porque o celular, ele era como se fosse a minha vida escrita. Então, ou a minha vida em fatos, né? E aí eu peguei, coloquei ele no altar porque ali para mim estava representando a minha vida. Então não era o valor, porque o valor naquela época então era bem literalmente simbólico. Então foi a minha vida mesmo que eu entreguei, foi uma renúncia de vida, foi uma entrega. E aí eu lembro que eu decidi me batizar naquele dia de verdade, que foi meu batismo real. Então eu entreguei meu vaso de fogueira santa, desci do altar, falei, não, eu vou me batizar porque eu quero matar de vez a minha criatura. E eu lembro que quando eu cheguei em casa, eu falei pra minha mãe, me batizei, minha mãe, tá bom, legal. Sexta vez. Pra ela olhou e falou, tá bom, legal. E nem se importou porque ela já estava acostumada em ver eu me batizando e não ter uma mudança. Eu falei, não, eu vou mudar isso porque eu vou mostrar que eu mudei. Mas não para eu mostrar para as pessoas, mas porque eu quero que Deus veja que eu mudei de verdade e por Ele. E aí eu comecei a me dedicar. Eu lembro que antes de eu receber o Espírito Santo, eu fazia jejum de 12 horas, porque é muito fácil a gente falar que a gente quer e falar, eu quero, mas a gente não fazer nada. Então, eu me lembro que foi assim, na semana que eu recebi o Espírito Santo, foi a semana que eu mais me dediquei, foi a semana que eu mais me entreguei, porque eu queria de verdade, porque pro mundo eu já tinha feito tudo. Então, o que era eu fazer para Deus? Não é nada perto do que eu já tinha feito. Então, eu me dediquei ao máximo. E aí eu lembro que numa quarta-feira eu estava buscando o Espírito Santo, já tinha feito jejum de 12 horas, já estava quase desmaiando ali. E aí eu lembro que eu busquei com todas as minhas forças, me humilhei, coloquei todo o meu passado ali para Deus. E foi onde eu recebi o Espírito Santo. E ali naquele momento eu sabia que nada mais seria igual. Que nada, nunca mais seria daquela forma, que nunca mais seria daquele jeito. E você citou aqui uma coisa que eu sempre digo. Você não vai receber o Espírito Santo porque você pede. Você vai receber o Espírito Santo porque você se entrega.
É a sua entrega que atrai o Espírito Santo, não é o seu pedido. Então, foram atitudes agora para chamar a atenção de Deus, que foi demonstrando para você e para Deus e para o diabo que você queria mudar de vida. Foi sim, senhor. E não foi fácil, foi muito difícil, porque as pessoas na escola continuam estudando. E as pessoas na escola falaram, o que você tem? Por que você não anda mais com a gente? Porque você não briga mais. Por que você não briga mais? A pessoa já fazia assim quando te via. Senhor. Agora você não era mais brigona, a pessoa, olha, não vai bater não, não vai brigar não, não vai As caçar pessoas encrenca não. estranharam. E as pessoas começavam a procurar briga comigo. E eu, não, gente, Acabou. desculpa por qualquer coisa que eu te fiz. As pessoas me olhavam assim, você tá doida? É, Porque- desculpa, me perdoe. Me São perdoa. palavras que o mundo não está acostumado a dizer, né? Senhor, e eu lembro que uma vez uma menina ela veio pra cima de mim e pensou, gente, calma, ela só tá pedindo desculpa. E ela não tá querendo brigar, então, por conta do histórico que eu tinha, então, quando eu comecei a pedir desculpa, quando eu comecei a pedir perdão, e aí o mais difícil pra mim foi ter que chegar na menina que eu tinha batido na igreja para pedir perdão pra ela, porque ela mesmo assim continuou na igreja, né? E aí, quando eu pedi perdão pra ela, eu falei assim, pronto, zerei tudo agora. Agora sim, tá tudo certo. E aí, eu comecei a me entregar pra Deus, de fato, de verdade. Então, lutei muito. A obreira que cuidava de mim, a obreira Edilene, me ajudou muito, muito mesmo nesse processo. Então, até eu receber o Espírito Santo, depois que eu recebi o Espírito Santo também, ela me ajudou muito. Então, depois que eu recebi o Espírito Santo, eu tive paz dentro de mim. Eu não tinha mais aquele problema de não conseguir dormir, de não estar bem, de ficar preocupada. Eu simplesmente dormia, acordava no outro dia, e aí, o que a gente vai fazer hoje? Então, não tinha mais aquela preocupação, aquela ansiedade para tentar mostrar que eu era alguém. Não, eu era a Natália, e não precisava mostrar para as Isso pessoas que que é eu era alguma legal, coisa. né? Quando a pessoa é livre, ela não tem que provar nada para ninguém. Ela não tem que ser igual a ninguém, ela é ela. E é isso que Deus quer, que você seja livre, que você seja você. Deus, ele não quer fazer de você um boneco, um robô, uma marionete que ele faz assim para lá e para cá. Deus, ele quer te guiar, ele quer te dizer, olha, direita, esquerda, vai te trazer essa boa consequência. Mas ele não vai te impedir de tomar suas próprias decisões. É interessante que o mundo mostra Deus exatamente dessa forma, que Deus é controlador, que Deus é manipulador, que ele é opressor, e tudo quanto é or que você escuta por aí. E é exatamente o contrário. Quem te manipulava? O diabo, O né? diabo, ele que estava te usando, né? Ele que te deformou. Deus quer te transformar. Olha a diferença. O diabo que faz questão de deformar as pessoas, fez ela beber detergente. Claro, foi ela que foi lá e pôs, né? Mas ele lança sugestão Mas o é- tempo todo. Mas na é sua o quê? A cabeça. pessoa agindo pelo sentimento. É. A pessoa agindo pela culpa, pela má consciência. Então você, adolescente, peça ajuda. Quando você pede ajuda, você está tendo o espírito humilde que Jesus disse. Você está reconhecendo que você falhou, que você errou. Então volte-se para Deus. Volte-se para Ele, porque Ele não vai querer mudar você. Na verdade, Ele vai querer trazer você para a essência, trazer você para a naturalidade, para você ter paz, alegria. Nesse final de semana, nós começaremos uma jornada com Jesus. Talvez você já fez de tudo para conhecer um famoso, você segue um famoso, sabe tudo do seu ídolo. E de Jesus, hein? O que você sabe dele? O que você falaria de Jesus? Então nós vamos começar essa grande jornada de conhecimento de Jesus. Você quer conhecer Jesus de verdade? Você quer saber quem é esse que influenciou a humanidade de tal maneira que nós estamos no ano 2024, depois de Jesus Cristo? Você quer saber quem é esse que influenciou a humanidade de tal maneira que ele fez o mundo parar, o céu parar no dia da morte dele? Então, nesse mês de setembro, vamos para uma jornada com Jesus. Aqui no Templo de Salomão e em cada núcleo, cada FTU, nós teremos a jornada com Jesus. Você vai trazer a sua Bíblia, você vai trazer um caderninho, você vai trazer uma caneta e a gente vai aprender das palavras de Jesus. Eu tenho certeza que setembro será o melhor mês de 2024 para você. Talvez até da sua vida, porque é glorioso poder sentar e ouvir Jesus. Vamos ouvir Jesus. Você já se deixou influenciar por tanta gente,
você foi atrás de tanta gente. Talvez você amou o mau comportamento dela e aplaudiu. Oi, eu queria ser assim. Pois é. Por que você não tem o mesmo interesse em seguir Jesus? Porque Jesus, ele vai te levar para a vida, não vai te levar para o fundo do poço, não. A Natália foi parar no fundo do poço. Sim, senhor. Mas saiu, graças a Deus. Graças a Deus. Transformada, mudada. E é como eu falo, né? Hoje eu cuido do FTU de São Miguel, da Catedral de São Miguel Paulista. Então hoje eu posso fazer por eles aquilo que a obreira ela fez por mim um dia, né? Ensiná-los a andar com Jesus. Sim, senhor. Porque aquela obreira lá era de fé, hein? Sim, senhor. A obreira não ficava passando a mão na sua Não, cabeça, senhor. hein? E não desistiu de mim. E não desistiu. Eu não vou desistir de você, ei, psiu. Ou nós não vamos desistir de você. Mas para isso você tem que dizer, eu quero conhecer ao Senhor Jesus. Nesse final de semana aqui no templo nós teremos FTU sexta-feira, nós teremos FTU domingo 7 da manhã, 9h30 da manhã e 18 horas. Aliás, vai ter um dia gigante, né? Porque à tarde a gente vai para o Parque do Belém, que nós teremos ainda lá as competições da missão que nós começamos domingo passado e vamos terminar nesse final de semana, porque estava um frio danado, não dava nem para ir ao parque. Já não. Estava muito gelado domingo passado. Então a gente vai encerrar a nossa missão com jogos e brincadeiras nesse final de semana. Junte-se a nós aqui no templo, se você quiser. Mas em todas as localidades onde tiver o FTU, você vai poder ter uma jornada com Jesus. Lá, que dia e que horas que acontece? Domingo, às 11 horas da manhã. Domingo, 11 da manhã. E lá na igreja de São Miguel é um show, né? Porque dá para jogar bola lá atrás, dá para jogar vôlei lá no estacionamento. A galera Joga de tudo. joga de tudo. Ping-pong, vôlei, futebol. Só não joga conversa fora. Conversa fora, não. Mas a galera é por alegria. Hoje tem adolescente, é por alegria, né? Galera conversa. Eu amo o ruído do FTU, eu amo. Dá nem tempo de jogar Eu amo conversa chegar no FTU e ver que a galera tá conversando. Eu me preocupo é com aquele indiferente. Eu me preocupo é com aquele que não conversa com ninguém, que tá lá isolado. Tá todo mundo conversando, ele tá lá, né? Eu me preocupo é com você, caladão. Eu me preocupo é com você, ô diferentão. E às vezes você tá calado querendo ser ouvido, igual a nossa música, né? Aliás, prepara aí da visão o nosso videoclipe da música Tô Junto, mas me sinto sozinho. Calado, mas querendo ser ouvido. Então a gente entende você, adolescente. Cola com a gente. Sabe o endereço São Miguel Paulista de cabeça? Avenida São Miguel Paulista. Perdão, Avenida São Miguel, número 8891. Então você que é de São Miguel, aí na Avenida São Miguel 8891, todo mundo conhece, a igreja é muito pertinho ali da praça, né? Aquela praça senhor. famosa ali de São Miguel. E em cada Universal você pode colar com a gente no FTU, tá bom? Aqui no Templo de Salomão, a gente vai estar junto aqui às 9h30 da manhã, às 7 da manhã o pastor Bruno com a Cíntia, às 9h30 da manhã a Paty e eu, e 18 horas o pastor Rodrigo com a Débora, tá bom? Olha, muito obrigado, Natália, por vir contar a sua história aqui com a gente e que o seu testemunho ajude outros adolescentes a buscarem ajuda também. Amém, pastor. Obrigado, dona. Obrigado, pastor. Beijinho aí pra senhora Selenita de São Miguel Paulista. Só o adolescente que tem lá, já tá quase indo pro FJU. Gente, a gente vai chegando aos momentos finais do nosso episódio de hoje, mas semana que vem tem mais Pode Isso FTU. Eu me despeço de vocês e deixo esse videoclipe para você pensar um pouquinho nessa letra. Tão perto e tão longe. Tchau, tchau. Tô junto, mas me sinto sozinho. Calado, mas querendo ser ouvido. Fechado, não sei como me abrir. Tão perto, mas tão longe. Às vezes eu me vejo num vazio. Meu Deus, porque eu falo e não me ouvem. Me escondo no silêncio pra fingir ser forte, mas o que eu quero mesmo é ser ouvido. Na minha mente tudo está acelerado. Meu Deus, me ajude e esteja ao meu lado. A minha alma grita por um toque teu. O que eu preciso é do teu cuidado. Meu Deus, me ajuda a mudar o meu eu. Eu quero é estar perto de ti. Não quero fingir um falso sorriso. Eu quero ser verdadeiro contigo. Nos teus caminhos eu quero andar. Na tua presença eu quero estar. Me ajuda, vem me encontrar. Eu quero é estar perto de ti.
minha mente tudo está acelerado. Meu Deus, me ajude, esteja ao meu lado. A minha alma grita por um toque teu. O que eu preciso é do teu cuidado. Meu Deus, me ajuda. Muda o meu eu quero é estar perto de ti. Na tua presença eu quero estar e desse vazio me afastar. Na sua felicidade me encontrar e o teu espírito há de me guiar. Quero crescer, me fortalecer, seguir em frente sem me corromper. Nos teus caminhos sempre quero andar e sem vacilar no céu quero chegar. Nos teus caminhos sempre quero andar e sem vacilar no céu quero chegar. Me ajuda, vem me guiar. Eu quero é estar perto de ti. Na minha mente tudo está acelerado. Meu Deus, me ajude, esteja ao meu lado. A minha alma grita por um toque teu. O que eu preciso é do teu cuidado. Meu Deus, me ajuda. Muda o meu eu quero é estar perto de ti. Me ajuda, vem me guiar. Eu quero é